Boa noite, boa noite. Meu nome é Getúlio, lembra? Eu vim falar aqui sobre a vida. Essa vida nossa, ela é engraçada, interessante, mas ela exige um pouco de esforço da nossa parte para todos os aspectos que estão presentes na vida. Né? Desde o mais simples, né? Que é o ato de acordar toda manhã, até os mais complexos que existe na vida de cada um. Mas a vida ela vale a pena ser vivida, independente de qualquer momento que a gente esteja passando, ela vale a pena ser vivida. Cada dia que passa eu me convenço disso, porque ela é muito maravilhosa, gratificante, né? Principalmente quando a gente desperta para as coisas. Falo despertar no sentido das coisas importantes da vida. Não isso que está aí fora, que a gente sabe o que é, mas eu falo naquelas questões que ninguém quer ou falar ou tocar no assunto. Questão de morte, questão de procurar levar a vida de forma correta. E qual que é o propósito? O que nós estamos fazendo aqui? Outras questões também que esses dias, né, me foi perguntado, né, por que determinadas pessoas estão em determinados ambientes, principalmente profissional, e parece que determinadas pessoas não existem, ou se existem, estão no contexto de figurante, de cenário. Está ali, mas não está ali, para as outras pessoas, né? Aí eu respondi para essa pessoa o seguinte: tem determinadas pessoas que nasceram opacas, vão passar pela vida opaca e vão morrer opacas. Tem pessoas que são o contrário. Elas nascem com um brilho, ao longo da vida intensifica esse brilho, e quando morrem, esse brilho ainda reverbera por algum tempo. E essas pessoas que são opacas, elas não aceitam esse tipo de pessoas que já nascem com brilho próprio. E com o passar do tempo, esses brilhos só intensificam. Demorou para mim entender, mas agora para mim está mais claro, está mais cristalino isso. É daí que vem a inveja. Até pouco tempo atrás eu entendia ou concebia inveja de alguma coisa que você tem. A pessoa invejava aquilo. Só que chegou um tempo eu comecei a refletir o seguinte: não, mas espera aí, mas por que determinadas pessoas não têm absolutamente nada? Falo bens materiais, tá? Não tem absolutamente nada. Ou no muito uma bicicletinha para andar e uma moto de pouca potência. No muito isso. E ainda assim são invejadas por algumas pessoas.
Na verdade é o seguinte, a inveja ela é é o que você é, não o que você tem. A pessoa, o invejoso, vamos colocar assim, ele inveja é o que a pessoa é, não o que a pessoa tem. A pessoa é determinada, a pessoa é disciplinada, a pessoa tem convicção. A pessoa não precisa de validação para existir. A pessoa não precisa de estar em meios de pessoas falsas, de pessoas fúteis. Tem pessoas que conseguem conviver muito bem com a solidão, embora tenham umas pessoas que falam que a pessoa que consegue viver a solitude, no fundo, não tem nada a ver. Tem nada a ver. A pessoa que consegue viver na solitude é a pessoa que conseguiu essa coisa que está muito em voga hoje, mas poucas pessoas têm. Mas embora a maioria fala que tem, mas são poucos que têm. A autoaceitação, o amor próprio, a consciência de que eu sozinho me basta. Isso são para poucos. Isso são para poucos. E isso não é autoestima, não é isso, não é aquilo, igual tem aí confiança, não tem nada a ver. É simplesmente teve um momento da vida que essa pessoa, ela descobriu que ela está muito bem, obrigado, sozinha. Ela lida muito bem com isso. Seja por questões de uma infância assim, de uma infância assada, seja por questões de alguns traumas na adolescência ou no início da idade adulta e que levou ela a, tipo assim, eu agora só confio em mim e tal. E no processo, ao longo desse processo, ela conseguiu lidar bem com isso. E hoje ela não tem necessidade mais de estar sendo validada por outras pessoas ou estar perto de outras pessoas. Isso não quer dizer que a pessoa gosta de ficar só, não. É o que eu estou falando, ela consegue lidar bem com ela mesma. Ela é uma ótima companhia para ela mesma. E isso, na minha visão, ela consegue viver a liberdade. No conceito mais puro da palavra. Livre. Livre das amarras, livre das convenções sociais, de seguir a maioria das pessoas. Não é que eu estou falando que é para remar contra a maré, não é para bater de... Não é nada disso. É simplesmente a pessoa se encontrou no centro da coisa. Ela se encontrou, ela se equilibrou. Ela agora sabe onde ela está. Eu estou no marco tal e agora eu quero chegar no marco tal. São os objetivos da vida. Quando a gente encontra isso, a vida ganha outro sentido. Porque daí seu foco é o quê? Chegar nesse objetivo. E aí, no processo, você vai criando as ferramentas necessárias para que esse objetivo se concretize. E aí sim, aí entre essas palavrinhas faz toda a diferença entre o que eu sonho e o que vai tornar realidade. Disciplina, dedicação, seriedade, sinceridade, consciência, muita disciplina, fazer o que tem que ser feito. É outra
Outra postura. Fazer o que tem que ser feito. Não deixar se levar pelo externo, não deixar se levar pela opinião alheia e acreditar que aquilo é possível. Esse é o segredo. Esse é o segredo. A maioria das pessoas, no meio desse processo, elas tendem a, porque não estão vendo o resultado, ou por puro medo de que o objetivo não seja concretizado, elas tendem a fazerem duas coisas: ou desistir, que é o mais comum, ou entrar naquele caminho reto, em linha reta, e não na coisa de como se estivesse escalando uma montanha. Porque os alpinistas, qual que é o objetivo? É chegar no cume da montanha. E o que vai fazer com que eles cheguem no cume da montanha? Dominar a mente. Dominar as fraquezas físicas deles para poder chegar no cume. Quando a gente tem isso também claro, eu quero ser tal coisa, eu tenho um objetivo de ser isso, eu tenho um objetivo de ser aquilo. Ao longo do processo para me atingir aquilo, eu tenho que ir controlando a minha mente, me adequando a esse processo, me desamarrando de certas amarras sociais, exercitando a disciplina, mantendo o foco. O que é manter o foco? Enquanto eu não atingir aquilo, o que está fora disso é secundário. Não é minha prioridade. Não me interessa. Eu não posso me deixar abalar pelo que não é o foco. Qual que é o foco? Chegar no ponto A. Por quê? Porque o que tem no ponto A é o que eu quero. Então o ponto C, o ponto D, o ponto B, o ponto F, o ponto G, para mim no momento não me interessa. O que interessa é o ponto A. E para mim chegar no ponto A eu já deslumbrei o caminho. Tortuoso, penoso, exige esforço, dedicação. Mas eu sei que se eu passar por todas essas etapas, eu vou atingir o ponto A. E aí um outro exercício também que eu acho fundamental nesse momento: controlar a ansiedade. E controle da ansiedade é fácil. Toda vez que você perceber que está entrando nessa fronteira da ansiedade, você tem que fazer o quê? Controlar. Como? Não tem um tempo para mim chegar no ponto A. Eu tenho uma meta, chegar no ponto A. Não tem quando. Isso não existe, não tem como você saber. Isso é impossível. A ansiedade consiste em você querer adivinhar isso. Isso não tem como. Então, quando você entende que o objetivo é chegar no ponto A, não importa se isso vai me levar 20, 30, 40 anos, 50 anos. O objetivo é chegar no ponto A. Então, quando eu tenho isso claro e eu começo a exercitar isso na minha vida, eu controlo a ansiedade. E quando eu controlo a ansiedade, automaticamente eu desapego do passado. Por quê? Porque o passado já passou, não tem como voltar.
E o futuro é justamente o contrário. Ele não chegou. Então também eu não posso fazer nada com relação a isso. Um já foi, o outro vai vir. Essas duas pontas não tem como eu fazer nada. Então eu tenho que canalizar toda a minha energia para o hoje. E aí as micros metas são importantes. O que eu tenho que fazer hoje? Isso. Então você vai fazer. Amanhã, aquilo. Então você vai fazer. Com mais um pouquinho de hoje. E assim sucessivamente até chegar no ponto A. A dificuldade que eu vejo para a maioria das pessoas é entender o processo e depois viver esse processo com esse controle mental e emocional de que eu não domino o futuro e que eu tenho que soltar o passado. O passado agora para mim é a referência do que eu não tenho que fazer de agora para frente. Porque lá no passado eu aprendi com aquele erro que isso aqui, se eu fizer de novo, vai continuar errando. É só para isso que serve o passado. A mesma coisa é o futuro. Eu não sei quando, mas eu sei que eu vou chegar lá. Isso é o que me move. Esperança, isso. Essa esperança, eu vou chegar lá. Essa é esperança. Então eu tenho que agir para que eu chegue no ponto A. Como que eu vou fazer isso? Indo ao encontro do ponto A. Isso é agir. Em outras palavras, isso é me preparar para o dia, que eu não sei qual que é, quando eu chegar em A, eu estar preparado. Agora vamos pensar como na física quântica, partindo de que tudo é energia. Então eu lanço um objetivo. Eu quero concretizar na minha vida o objetivo A. Energeticamente, o que eu tenho que fazer para que isso manifeste o mais rápido possível na minha vida? Eu tenho que emitir ou vibrar numa energia alta para que essa energia desse objetivo que eu quero concretizar entre em sintonia com a minha, e aí a coisa vai materializar. Talvez esse processo de eu vibrar nessa energia mais elevada, para que essa energia do que eu quero concretizar venha a entrar em sintonia com essa energia minha, é que demora no sentido aqui material da coisa. Na visão da pessoa comum. Na visão dos imediatistas. É que é o trem para daqui uma semana, para daqui um mês. Nessa visão que eu estou falando. Então, para mim elevar minha frequência energética, isso exige um esforço meu. Eu tenho que exercitar o pensamento positivo, dia a dia, mês a mês. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Mas se eu ficar nesse eu vou conseguir, essa energia minha ela vai se elevar, mas ela vai levar um tempo muito extenso. Muito extenso. Mas como que eu acelero esse processo? Como que eu piso no acelerador para essa energia elevar o mais rápido possível? E a energia do que eu quero concretizar entra em sintonia com essa energia minha e a coisa materializa. E ajudando as outras pessoas. É eu poder vivenciar todos os dias essa sensação do dever cumprido.
Então, assim, vamos lá. É um exemplo bem prático, que vai ficar fácil de entender. Eu desejo emagrecer 20 quilos. Em 45 dias. Esse desejo meu, para que essa energia minha é leve, eu tenho que fazer o quê? Nesses 45 dias. Eu tenho que me esforçar ao máximo aonde? Na atividade física, na disciplina da dieta. É isso que eu tenho que fazer. E aonde que eu vou estar ajudando as outras pessoas nesse processo? Essa dedicação intensa na atividade física e na dieta, na disciplina da dieta. Eu tenho que passar a ser uma pessoa que inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Então vamos lá. Eu comecei, né, no primeiro dia de atividade física, numa academia geralmente. Eu sempre fui uma pessoa que meu cardio não passava de 15 minutos. E desse dia que eu decidi emagrecer 20 quilos em 45 dias, desse primeiro dia que eu decidi fazer isso, eu comecei a fazer 2 horas de cardio. Olha bem, eu sempre fazia 15 minutos. E aí agora eu passei para fazer 2 horas de cardio, fora as outras atividades. Isso eu fiz durante uma semana, durante 15 dias, durante 20 dias. As pessoas perceberam essa mudança. Elas notaram essa minha dedicação. Isso quer dizer o quê? Que direta ou indiretamente elas estão começando a se inspirar no que eu estou fazendo. O cara está decidido a emagrecer. Eu lembro, ele só fazia 15 minutos de cardio, ele não fazia atividade física, ele isso, ele aquilo. Isso é ajudar as outras pessoas, é se inspirar, é mudança de postura. Isso no externo. No interno é a disciplina. Eu só posso me alimentar disso. Eu tenho que tirar isso da minha dieta. Eu tenho que parar de consumir isso. Isso requer disciplina. Isso requer treinamento. Até chegar um momento que meu corpo vai acostumar com esses cortes que eu fiz e com essa disciplina que eu estou implementando. Quando esse dia chegar, que eu não sei qual que é, essa energia minha vai fazer assim. E esse objetivo de emagrecer, ele vai entrar em sintonia com essa energia minha que elevou, devido à dedicação, à disciplina, papapá. E aí sim, quando esses dois se encontrarem, vai manifestar essa perca dos 20 quilos que eu desejei. É assim que funciona. Como é que você sabe disso? É porque eu vivi isso. Eu experienciei isso na minha vida. É assim que funciona. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós temos um potencial incrível que nem nós mesmos sabemos que nós temos. A gente só descobre isso quando a gente vai vivenciar um processo de transformação na nossa vida. Você primeiro fala, pô, é possível. Depois você, não, isso é verdade. E depois você tem a concretização da coisa. Você fala, realmente, qualquer pessoa pode fazer o que ela quiser. Você passa a ter essa convicção. Por quê? Porque você tem a prova real de que aquilo que você lançou concretizou. E não tem como você refutar, a coisa concretizou.
E aí você acredita que tem esse potencial incrível. Isso é dar sentido para a vida. Isso é descobrir o propósito. Voltando lá na questão dos alpinistas, né? Você conseguiu escalar a sua montanha. Porque a vitória em escalar a montanha não é chegar no cume, é viver o processo até chegar no cume. É ali que você vai ter sabedoria, discernimento e entendimento de como que é o processo para escalar essa montanha. Que nós estamos chamando aqui no exemplo ilustrativo do emagrecimento num curto período de tempo. E agora eu estou numa outra escalada de outra montanha, muito mais dificultosa do que essa do emagrecimento. E assim que eu atingir o cume dessa montanha, eu vou ter condições, discernimento e sabedoria de falar, se fizer isso, 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 isso e isso, vai atingir o cume dessa montanha. Então, quando que a gente começa a morrer por dentro? É quando a gente para de escalar nossas montanhas. Quando a gente para de acreditar no potencial que nós temos. Então, a gente, gostando ou não, o que mais tem no planeta Terra são pessoas que já desistiram. Elas não conseguem vencer a si mesmas. Elas acham que tudo é culpa do destino, que ela não tem condições de tal coisa. Ela não entendeu que a vida da gente é regida por causa e efeito. A causa, igual no exemplo, quero emagrecer X quilos. Isso é a causa. Para mim ver o efeito, esse emagrecimento no meu corpo, eu tenho que fazer essa causa. Que causa que é? De emagrecer. Dieta, atividade física, disciplina, etc, etc, etc. Isso é a causa. O efeito. A quantidade de quilos que eu quero perder. Se eu quero ser aprovado num concurso público, que está aí com um salário razoável, o que eu tenho que fazer? Me preparar para isso. Subir essa montanha. Estudo, dedicação, papapá, 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 até o dia da nomeação, da posse, me tornar um funcionário público empossado. Então, do dia que eu faço a inscrição do concurso até o dia da posse como funcionário público, eu tenho que vivenciar um processo. Eu tenho que escalar essa montanha. Ao longo desse processo, dominar a mente, preparar fisicamente, me adequar minha vida para esse objetivo. Disciplina e dedicação para essa aprovação, que vai me gerar a posse. Esse é um objetivo. Dos vários objetivos que nós temos. Então, toda vez que a gente vence uma etapa dessa, ou que a gente escala uma montanha dessa, a gente começa a acreditar
nesse potencial que todo ser humano tem. E isso, pessoal, independe de idade. Isso é outro erro clássico, que a vida é até tal. Não, a vida ela é até o último dia, até o último suspiro. Quando esse dia não chegar, tá valendo. Esse tempo cronológico é uma convenção que nós criamos para organizar o comércio. Só isso. Ele não é o espaço que é o que conta, é o espaço. Por isso que determinadas coisas demoram, entre aspas, na nossa vida de acontecer. Porque a contagem, vamos botar assim, é de espaço, não é de tempo. O tempo com relação ao espaço é pífio. É como se fosse lá, a cada metro lá, seria milhões de quilômetros aqui. É por isso que não tem como a gente cravar, vai ser daqui tantos meses, vai ser daqui tantos, não tem como. Impossível. Então o que me resta é o presente. Que presente? Esse determinado a concretizar esse objetivo. É só isso que me resta. Aí eu tenho lá as ferramentas: fé, disciplina, dedicação, planejamento, organização, papapá, papapá, papapá. É isso que eu tenho. Mas isso que eu tenho é para hoje. Amanhã já é outra coisa. Amanhã é uma segunda chance que eu estou tendo de fazer tudo que eu não consegui fazer hoje. Ou de melhorar tudo que eu fiz hoje. Mas isso é amanhã. E o ontem? Ontem já foi, não tem o que fazer. Então, se a gente for analisar friamente, o presente é a eternidade. Então, nós somos seres eternos. Então, não tem para que eu preocupar com morte. Porque a morte é o contrário da vida. A vida não é quando eu manifesto a minha vida para esse plano, vamos colocar assim. A morte é a mesma coisa. É quando eu manifesto entrar no campo energético. A minha energia vai ser fundida com a do universo. É isso. Mas eu continuo no espaço. Eu saí desse tempo da existência e entrei no espaço. E aí, depois de toda uma sincronização do universo, todo um momento, ligações kármicas, eu vou manifestar de novo, ou seja, voltar para essa matéria. Na energia agora corpórea, sensorial, psicossensorial, melhor dizendo. É assim o ciclo. É por isso que o presente hoje é a eternidade. Não tenho o que temer. Quando eu entendo isso, não tenho o que temer. Mas o que eu percebo é o entendimento disso, que é muito complexo, muito difícil de ser entendido. E principalmente de expressar isso com palavras. Por isso que a gente usa a física quântica. Ela explica isso. Partindo desse pressuposto, desse entendimento. Tudo é energia. Só que tem uma energia que é manifestada na matéria, que é o que eu vejo.
E tem a energia manifestada na latência, que é o que eu não vejo, ou seja, o que está aqui. Ó. Eu não consigo ver o que está aqui. Mas é vida, só que eu não vejo. Por quê? Porque não está manifestado na matéria. A explicação pode ser um pouco simplista ou rasa, mas foi a forma que eu encontrei para entender esse processo. E entendendo esse processo, eu percebo o seguinte, que a vida, além de ser curta, eu não posso ficar perdendo tempo com coisas que estão fora do foco. Qual que é o foco? O foco é viver a melhor vida que eu puder viver. Esse é o foco. Quando eu tenho isso claro, eu desconsidero o que está externo e considero o que está interno. E aí eu começo a transformar o meu interior. E à medida que eu vou me esforçando, me dedicando a essa transformação, eu vou me iluminando para a vida, me desenvolvendo enquanto ser humano. É essa luz, é essa mudança interior, é esse desenvolvimento pessoal é que gera na maioria das pessoas que já desistiram de viver a vida da forma como tem que ser vivida, ou seja, da forma correta, é que gera essa inveja. Nesse aspecto não tem o que eu fazer. Por quê? Porque eu despertei para essa questão, enquanto que essas pessoas não despertaram. Então assim, eu tenho que ter essa consciência seguinte, eu não posso fazer nada porque é um processo que só eu vivenciei e cada pessoa vai vivenciar o processo dela. E cada um é cada um. Mas ao mesmo tempo eu tenho que respeitar essa pessoa que, entre aspas, me inveja, porque essa pessoa não despertou para essa questão. Viver a vida de forma correta. Procurar esse autodesenvolvimento. Procurar essa iluminação. Procurar levar ou ser regido pelo entendimento de que na vida da gente tudo é causa e efeito. Se eu faço uma causa A, eu vou receber um efeito A. E o efeito é justamente vai me dizer se a causa foi positiva ou negativa. Exemplo ilustrativo. Se eu recebi um efeito que me jogou numa condição de escassez material, que me jogou numa condição de que minha saúde ficou debilitada, que me jogou numa situação que eu percebi que minha família está toda desarmonizada. Isso são exemplos típicos de que as causas que eu fiz anterior foram todas negativas. Agora, quando eu reestabeleço minha saúde, me harmonizo com minha família e tenho uma prosperidade tanto no campo profissional, no campo emocional e na questão financeira da minha vida, eu fiz causas positivas. Os efeitos foram positivos. Eu consegui dar um salto na minha vida. Eu consegui um desenvolvimento emocional, material, financeiro, etc, etc. Enquanto eu não entender isso, eu não consigo romper com a escuridão fundamental, que é inerente a todas as pessoas, sem exceção.
Assim como o estágio de iluminar a minha vida também é inerente. Qualquer pessoa consegue iluminar a vida. Só que a gente parte dessa iluminação ou da escuridão? A gente parte da escuridão. Todas nós partimos da escuridão. Porque foi uma escolha que nós fizemos de chegar na condição de escuridão para atingir a iluminação. E aí o esforço, o processo, escalar as montanhas para romper com esse véu da escuridão, para sair da ilusão. Para chegar num estágio de desapegar, porque a raiz do sofrimento nosso é o apego, apego emocional, apego financeiro, apego material. Tem gente que é tão apegada que elas preferem viver um relacionamento tóxico, porque é apegado ao simples fato de ter medo de viver sem aquela pessoa que está toxicando a vida dela, o emocional dela, o espiritual dela. Tamanho o grau de apego. É ou não é a raiz do sofrimento o apego? Apego ao quê? A um relacionamento tóxico. Apego ao dinheiro. Não é que é para fazer voto de pobreza, isso tem que ficar claro. Apego no sentido de que a pessoa, se não tiver dinheiro, ela não é feliz. Se não tiver dinheiro, ela não consegue viver de forma natural. Isso é um apego. Então vamos supor, se ela é apegada ao dinheiro, e se ela perder o emprego? Se ela tem uma doença grave que vai consumir toda essa fortuna que ela tem, ela vai sofrer, e muito. Por quê? Porque ela é apegada ao dinheiro, ela não tem essa consciência de que qual que vale mais é a saúde, gente. Porque eu, com a saúde reestabelecida, eu posso ir buscar qualquer coisa que eu quiser, qualquer coisa. Eu tenho potencial para isso. Basta eu planejar, organizar e fazer o que tem que fazer. Eu consigo, eu conquisto aquilo. Perseverança, disciplina. Eu consigo aquilo. Agora, ao passo que quando eu não tenho a saúde, como é que eu vou conseguir objetivar qualquer coisa na minha vida? Então, nesse exemplo, o que vale mais? Dinheiro ou a saúde? Não um exemplo. Outro exemplo. A pessoa tem uma família, mas essa família é toda desajustada. Mas ele é apegado a essa família. Porque o entendimento que ele tem até o presente momento é que se está ruim com essa família, imagina sem essa família. Mas vamos lá, pensando da coisa prática. O que eu entendo por família? Então, eu tenho um entendimento, as outras pessoas têm outro entendimento. Partindo desse entendimento que eu tenho de família, e se a minha família no momento se encontra desarmonizada, eu tenho duas questões para resolver, ou duas opções, melhor dizendo. A primeira opção, eu tenho que reharmonizar essa família, essa é a primeira opção. A segunda opção, não tenho o que fazer, eu abandono essa família e vou viver minha vida. Porque eu não abro mão da minha paz interior, do meu equilíbrio emocional. Essa família, do jeito que ela se encontra, ela está tanto desarmonizando, me desequilibrando emocionalmente, como ela está roubando a minha paz interior. Então eu tenho que soltar isso aí, eu tenho que desapegar disso aí. Porque nesse momento, a forma como ela está desarmonizada não coaduna com a ideia de família. Então eu tenho que sair disso aí. Porque o que está em jogo agora é o quê? É a minha vida.
e não da família. O apego consiste nisso. Você já não consegue separar a sua vida com a família. Então, você apega na família. E aí a raiz do seu sofrimento, qual que é? Viver nessa família desarmonizada. Esse é o seu sofrimento. E a raiz dele é esse apego. Você não consegue desvencilhar dessa família. Porque como é que a gente faz para salvar qualquer coisa que a gente quer salvar muito? Salvando a gente primeiro. Não tem jeito. Senão como é que eu vou salvar alguma coisa se eu estou em risco? É o caso da família desarmonizada. Eu tenho que me salvar, eu tenho que me preservar. Depois que eu me reestabelecer, me fortalecer, eu volto para ajudar essa família. Como eu vou reharmonizar com essa família? Outro exemplo de apego. Apego afetivo. Sou uma pessoa casada ou casada. É meu casamento já há muito tempo. Mas eu fico apegado àquela situação. Uns por causa de acomodação, outros por causa de que vão dizer lá fora, outros isso, outros aquilo. O apego meu é manter esse negócio que já foi. E quando eu mantenho essa coisa que já foi, eu gero em mim um sofrimento, porque eu fico preso nesse casamento e não consigo me libertar para tentar uma outra vida, num outro cenário. Por quê? Porque eu estou apegado a esse casamento por pura acomodação, seja lá qual o fator for. Eu falo acomodação porque é o que a maioria das pessoas se apega, porque já está acomodado. Estamos casados, tal, não sei o que, a vida está isso, a vida está aquilo, está muito caro, não sei o que. Procurar casa, morar sozinho, então, isso é uma acomodação, você acomodou. Você não acredita mais que você tem esse potencial todo. Por quê? Porque você se acomodou, você parou no tempo. Você parou com o seu autodesenvolvimento. Você parou no esforço de se iluminar para a vida. Por quê? Porque você está pegado naquilo. Mas aquele apego é que está gerando todo esse sofrimento. Então, assim, lógico, quem tem discernimento e quem é dito normal, intelectualmente falando, sanidade sã, não quer saber de sofrimento. Quer o quê? Felicidade. Mas por que está nesse sofrimento? Porque está pegado nessa relação. A pessoa não conseguiu atingir um grau de discernimento, de entender que esse negócio aqui é que está gerando sofrimento. Então eu tenho que soltar isso aqui, para que eu possa me reestabelecer, para que eu possa resgatar minha liberdade, para que eu possa, através da minha liberdade, do meu resgate da minha individualidade, da minha singularidade, eu reconstruir minha vida. Só que agora de forma harmonizada, me priorizando, que é outra coisa chave. Eu tenho que ser a minha prioridade. É eu que tenho que ser. Ninguém vai fazer isso por mim. Por quê? Porque nesse ponto nós somos individual, nós somos singular. Porque nós temos a nossa personalidade. A minha essência é essa. É por isso que existe personalidade. É por isso que existe a nossa essência. É por isso que existe a nossa individualidade. Então, quando esses três aspectos
ou estão em xeque, ou estão se diluindo, eu já estou no processo de apego. Eu já estou num processo de extremo sofrimento. Eu já estou entrando na fronteira do extremo sofrimento. E por isso que as coisas dão no que dão. E aí eu, em vez de resolver a questão, geralmente eu procuro o quê? Os subterfúgios. Bebidas, drogas ilícitas, medicamento, tratamentos disso, tratamentos daquilo. Não que eu sou contra. Acho que terapia, ajuda de um profissional, tudo isso é válido. Mas desde que eu queira me salvar, que eu queira me priorizar. Só que para que isso tudo ocorra, eu tenho que desapegar dessa situação, senão nada disso vai ocorrer. É esse tipo de entendimento, esse tipo de compreensão, esse tipo de discernimento é que faz com que eu me ilumine para a minha vida. E nesse processo é que gera a desarmonia entre as pessoas. E aí, como eles não têm como ir para o embate diretamente contra a minha pessoa, o que elas fazem? E joga nessa, vamos colocar aqui, nessa zona fantasma, igual esse colega meu veio me questionar. Que a sensação que ele tinha era de estar lá, mas não estar lá. Era uma peça de cenário. Volta e meia aparece, mas você nunca vê uma reação, você nunca vê uma interação, mas aparece. Eu falei, você tem duas opções. Ou você marca o seu território, do tipo, não questiona isso, está dentro do contexto, escolha que a pessoa fez, e as escolhas são das pessoas, a gente não pode interferir nisso e nem deve interferir. E a coisa da validação, eu não preciso disso. Não, eu sei que o fulano não está nem aí para mim, beleza. Mas eu não preciso da validação dele. Minha existência basta. A minha companhia basta. Viver a minha solitude basta. Então, quando eu for lá no meu momento de lazer, chegar num determinado estabelecimento comercial, pedir um determinado tipo de bebida, pedir um determinado tipo de comida, esse é meu lazer. Não me interessa quem está lá. Desde que, lógico, mantenha o respeito. E a educação com relação ao direito alheio está valendo. Coisa que cada dia que passa está se diluindo. Os caras aqui, tem umas determinadas pessoas que estendem o direito da propriedade privada, o coletivo. Na cabeça dele, o que ele pode fazer na casa dele, ele pode fazer naquele espaço, que é público. Não, não pode. O espaço é público. Mas a maioria das pessoas estão achando que o que ele pode fazer na casa dele, ele pode fazer no espaço público. Então, assim, a gente, como tem essa coisa de civilidade, que acredita nessa coisa da civilidade, o que nós temos que fazer numa situação dessa? A gente é que tem que sair do ambiente. E nos recolhermos ao nosso ambiente privado. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Pelo simples fato de evitar o quê? Um embate desnecessário. Porque tanto o silêncio quanto a preservação, elas existem para quê? Para manter nossa imagem intacta. Que é diferente do idiota.
O idiota, enquanto ele estiver de boca fechada, a gente está na dúvida se ele é um idiota ou não. Mas à medida que ele abre a boca, aí a gente passa a ter certeza que aquela pessoa é um idiota. A mesma coisa é a nossa imagem. Se preservar a nossa imagem, as pessoas vão imaginar que a nossa imagem é aquela. Agora, se eu me deixar levar pela provocação, ou agir de forma deseducada, igual a pessoa está agindo naquele momento, as pessoas vão ter certeza de que minha imagem é uma farsa. Eu sou igual a todo mundo. Só que eu cheguei num ponto que eu me considero, e eu banco isso aí. Eu banco. Eu não sou todo mundo. E a prova está aí. Desperta esses sentimentos nas pessoas. Eu não posso fazer nada. Eu sou assim. Minha essência é essa. Minha essência é essa. Para alguns, como pimenta, são poucos que aguentam. Para outros, bala cidra. Ou você gosta ou você odeia. Eu não posso fazer nada, é minha essência. E também não estou interessado em fazer nada. Eu não estou aqui para receber aplauso. Eu não estou aqui para ficar no palco diante de plateia. Estou aqui para fazer o que tem que ser feito. Viver a minha vida da forma que eu acho que é correta. Para concretizar os meus objetivos. É para isso que eu estou aqui. Só para isso. Porque lá, na hora da morte, eu vou ter a consciência de dizer, eu vivi o processo. Pronto. Missão está cumprida. A tarefa dada, a tarefa foi cumprida. É isso minha preocupação hoje. Fora isso, é do alheio. E o alheio pertence ao alheio. Estou tranquilo. Ah, que estão falando. Deixa falar. Primeiro, a pessoa não me conhece. Bem, se conhecesse, não falaria. Segundo, elas não estão andando na mesma estrada que eu. Elas não estão vestindo o mesmo sapato que eu. Então elas não sabem porra nenhuma da minha vida. É um preconceito, é um prejuízo que elas estão fazendo da minha pessoa. Um preconceito. Elas estão preconcebendo uma coisa que elas não conhecem. Isso é um erro gravíssimo. Só que eu não gasto mais energia em justificar coisas que para as pessoas só querem saber o que convém, o que não convém. Então eu não vou jogar energia fora nisso aí. Eu já passei dessa fase. Eu tive um momento da minha vida que eu joguei muita pérola para porco. Hoje eu não faço isso mais. Hoje eu tenho a postura de um pescador. Eu jogo as iscas, eu jogo os anzóis. Se amanhã ou depois alguém fisgar, e aí sim, aí eu me proponho a ajudar essa pessoa no que ela quiser e no que eu puder. Mas eu ficar me desgastando com uma coisa que é perdida. Por que é perdido? Porque a pessoa não despertou para o trem ainda. Então não tem o que fazer nisso aí. Esse processo é individual. É igual as necessidades fisiológicas. Cada um é cada um. Não tem o que fazer nisso aí. Não tem como eu urinar no lugar da pessoa. Não tem como eu tomar banho no lugar da pessoa. Não tem, isso é dela. É ela que vai saber a hora de fazer essas coisas tudo. A mesma coisa é o despertar. É ela que vai despertar. Até esse dia chegar eu não posso fazer nada. A não ser
orar para que essa pessoa desperte um dia na vida dela. Isso eu posso fazer. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Até.